E começando de novo, mais uma vez, começando mais um programa Bate-Papo de Terça, nesta terça-feira gostosa, nesta terça-feira animada, agitada, chuvosa em Campinas, mas uma noite especial. Comigo, Wesley Pacheco e o Dr. Evandro. Muito boa noite de novo aí para vocês e quero agradecer imensamente todo o carinho que vocês têm tido conosco, as pessoas que nos acompanham aqui no Bate-Papo de Terça. E hoje a noite está mais do que especial porque nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, muito especial, mais do que uma médica, uma amiga, uma pessoa da família, né, Wesley? Exatamente. Como toda semana, antes de passar a palavra para ela, como toda semana nós fazemos, nós vamos entrar aqui e vamos compartilhar. Então eu vou compartilhar nas minhas páginas, vou pedir para que você também compartilhe na sua página e convide os amigos para estarem assistindo aqui com a gente, compartilhando também. Estou aqui, ó, vou compartilhar, estou publicando em uma das minhas páginas e durante a programação a gente vai compartilhando aqui também. Estou compartilhando nas outras páginas, está aqui, ó, compartilhar. Aí você também compartilha na sua página, convida os amigos para estarem junto com a gente aqui, para que eles possam estar acompanhando e principalmente sanando diversas dúvidas. Hoje, doutora Sueli Cabral. Doutora Sueli Cabral conosco. Boa noite, doutora Sueli. Boa noite. Eu não posso negar que eu esperava muito esse convite, porque eu tenho assistido por várias oportunidades as entrevistas e tenho também sentido a repercussão que elas têm trazido junto ao público que segue o Papo de Terça ao vivo com Wesley Pacheco e com o Dr. Evandro Souza Aranha. Então eu não vou negar que eu estava esperando esse convite há algum tempo. E hoje, sobretudo, acho que o tema escolhido foi bastante oportuno. Acho que é muito importante que as famílias possam começar a refletir, e nós adultos, sobre o nosso futuro. Perfeito. Principalmente com os nossos jovens que estão nos acompanhando, que, como você mesmo colocou, né, doutora Sueli, que os modelos que estão aí hoje presentes vão refletir diretamente o nosso futuro. Então a gente precisa trabalhar muito a cabeça desses nossos jovens, né? Pois é, sem querer ser muito professora, mas é o seguinte, eu sempre começo com uma introdução conceitual, mas é o seguinte: na adolescência, os jovens se afastam das figuras do pai, da mãe, porque ele começa a comparar o pai e a mãe com os pais dos amigos. E muitas vezes ele, não encontrando um pai de amigo, mãe de amigo que seja lá muito melhor do que os seus, em quem ele se inspira? Nos ídolos. Nós tivemos nossos ídolos, Ayrton Senna, o Pelé, né? Nós tivemos, eu sou musicista, então temos Carlos Gomes, temos Villa-Lobos, então assim, são Ana Botafogo, né? Que me inspira também. Eu não sou, eu sei balé, mas não sou bailarina, mas são figuras que nos estimulam a que a prática nos leva à perfeição, de que quando você busca com bastante intensidade um objetivo e o persegue com disciplina, com rotina, você o alcança. Mas e hoje? O que está acontecendo? Quem são os ídolos? Quem é que aparece toda hora na mídia? Quem é que toda hora está chamando a atenção dos nossos adolescentes? Até as crianças brincam: nossa, vovó, nossa, titio, mas esse também é ladrão? Esse também roubou o Brasil? Nossa, né? Até as crianças ficam decepcionadas quando a gente explica: mas por que está sendo preso? Ah, porque ele pegou o dinheiro que era para pôr na saúde, porque ele pegou o dinheiro que ele tinha que pagar as escolas e comprou um apartamento, comprou um sítio, comprou um terreno, comprou um barco, pôs dinheiro lá na Europa para ele passear, né? E aí as crianças falam: nossa, mas esse também? Pois é. Então nós perguntamos, quem sobra? Como é que fica esse processo de identificação pelo qual o adolescente tem que passar e tem que ter os ídolos substituto às figuras dos pais, digo, pai e da mãe? Tá certo. Ó, você que está nos assistindo aí, clica aí em compartilhar e compartilha e manda um recadinho para cá se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, manda um recadinho que a gente vai estar respondendo aqui. Mas antes da gente introduzir mais a fundo nos nossos assuntos, com essa introdução bacana que você fez, eu quero mandar um beijo especial para o Christian Joseph, Opa, nosso que está ali, Christian. já compartilhou e está curtindo com a gente aqui.
Beijão. Beijo pra você, Christian, pra Audrey, Pra todo o pessoal da Clínica Viver, Clínica Viver, doutora Virgínia. tá lá nos acompanhando. Pediatra. E em especial, tem uma pessoa que tá ali, colocou lindo, maravilhoso. Hã? Você tem noção de quem que é? Não, daqui eu tô me pedindo muito. Eu completei 60 anos essa semana. É demais. A tua filhinha tá ali, tá assistindo, ela tá compartilhando. Abel. A Isabel tá ali, tá curtindo, tá acompanhando. Beijo, Bel, pra você. Beijo pra Nosso você. querido doutor Isabel. Doutor Isabel, Tá ali, tá nos acompanhando, ela tá aproveitando. E também para o Fernando Eto, que está nos acompanhando, que ele também se formou em psicologia. Ele Olha aí. fala que você é um excelente profissional, tá sempre acompanhando o seu trabalho, doutora Sueli. Concordo, viu? Muito obrigada. Concordo. Tá ali, tá curtindo. Então, mandar um beijão para todos vocês. Vamos falar também para as pessoas entenderem quem é a doutora Sueli Cabral. Aonde veio a formação dela, até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem é, né? A doutora Sueli. E é fascinante, hein? Você é natural de Campinas, Sueli? Sim, sou campineira e fiz Unicamp. Depois eu tive o privilégio de fazer 1 ano e meio de formação na Europa, em Paris. E foi lá que eu conhecia o conceito do autismo, onde há 30 anos, 40 anos atrás, eles já tratavam do autismo com dignidade, dando oportunidades das crianças e dos adolescentes se desenvolverem. E desde que eu voltei, eu tenho esse desejo de também trazer esse modelo de gestão do autismo para o nosso país. Depois eu tive a oportunidade de coordenar o Cidade Saudável para a Organização Mundial de Saúde, na gestão do Magalhães Teixeira. O que era o Cidade Saudável, doutora? O Cidade Saudável é um projeto da OMS onde você conscientiza que cada um é responsável pela sua saúde. Você deve se vacinar, você deve ter uma dieta saudável, você deve ter hábitos de higiene, e por isso aí entra a parceria com o poder público, que deve fornecer a infraestrutura para que a população possa então estar menos à mercê de doenças infectocontagiosas. Não sei se vocês sabem, nas faculdades de medicina da Europa não existe essa disciplina, moléstias infectocontagiosas. E isso é do Equador para baixo, né? Olha aí, né? Novidade. Então, o Cidade Saudável ele é um movimento que a OMS começou a fazer, percebendo que lá para 2025, 2030, o poder público em todos os países vai estar sem condições de dar suporte tecnológico. Nós não vamos ter condições de fazer ressonância magnética, tomografia, exames sofisticados para toda a população. Então, o ideal é que o poder público, dando infraestrutura, o indivíduo desenvolva um projeto de vida mais saudável. Então, aqui em Campinas, nós criamos 18 polos, um cinturão de proteção em torno da cidade, e nós fazíamos uma parceria suprapartidária, ecumênica, e aproveitávamos todos os espaços para unir escola, posto de saúde, praça de esporte, igreja, e também chamávamos o comércio, a indústria presente local, para que eles pudessem compor um orçamento para desenvolvermos pequenos projetos para aquelas micro-regiões. Uma vez que o poder público, sabemos, já não dava conta naquela época de ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável. E nós ganhamos um prêmio de modelo de gestão que, infelizmente, o nosso querido Magalhães Teixeira não estava vivo para ver, e o Dr. Orsi, que era o vice dele, também não. Mas nós levamos um vídeo de 5 minutos para Washington e recebemos esse prêmio, e 10 dias depois a senhora da Fundação Kellogg veio ao Brasil. Ela falou: quando eu posso ir? Eu falei: quando quiser. E ela veio para cá, e ela, quando viu que tínhamos 18 polos, ela falou: vocês têm 18 vezes o que a Kellogg patrocina na Mangueira. Isso é surpreendente, mas enfim, em política, como nós infelizmente também sabemos, as coisas não têm um plano diretor que segue a longo prazo as mesmas diretrizes. Então, com a morte do Magalhães e do Dr. Orsi, nós não elegemos sucessor, que destruiu o projeto. Alguns se mantiveram por uma união espontânea local entre essas unidades do poder público e as iniciativas privadas, e algumas áreas continuaram
se manejando dentro do Cidade Saudável, que era essa meta de cada um é responsável pela sua saúde. Ele existe ainda esse projeto? Ele existe dentro da Organização Mundial da Saúde, mas aqui no Brasil só Campinas fez parte. Nós tentamos levar para Curitiba, mas houve alguns problemas políticos de integração entre prefeitura e governo do estado. Enfim, levamos para outras cidades da América Latina, fizemos um projeto em Cali, onde nós conseguimos diminuir o número de crianças envolvidas no tráfico de drogas. Em Cali, na Colômbia. Eu posso até dizer que apertei a mão de Pablo Escobar, se vocês acreditem ou não. Olha, doutora Sueli conhecida até no crime, hein? Por quê? Não, porque ele é uma pessoa muito amada e ele ajuda muito a população carente, lógico, e os mantém carentes. Mas por outro lado, ele tem que autorizar. Então ele autorizou que a gente trabalhasse com crianças até 9, 10, 11 anos. Ele realmente era o poderoso chefão. Ele era o poderoso chefão. E nós conseguimos realmente diminuir esse envolvimento, e Cali hoje é uma cidade bastante desenvolvida, muito bonita, e onde a criminalidade diminuiu sensivelmente e o envolvimento de crianças. Também. No tráfico de drogas e no consumo de drogas, né? Não, perfeito. Quero mandar um beijo também para Carolina Guatelli. Ela assim, doutora Sueli, sou sua fã número 1, tá ali, tá nos acompanhando. Beijão para você. Obrigado pela audiência. Você que está nos acompanhando, clica aí compartilhar, compartilha o vídeo, clica aí embaixo. Chama os amigos também para estarem assistindo, porque hoje nós estamos aqui com a doutora Sueli Cabral, ela que está falando um pouquinho sobre a sua trajetória, falando um pouquinho da sua experiência de vida, né, doutora Sueli? Para as pessoas conhecerem quem é a doutora Sueli, né? Porque a gente conhece ela de vários projetos, vários trabalhos, mas as pessoas precisam entender também um pouquinho da sua carreira, né? Fez Unicamp, se formou lá na França. Deixa eu só fazer uma correção. Eu fiz Universidade de São Francisco. Olha... Eu fiz a faculdade em Bragança Paulista, aí eu fiz a residência na Unicamp. Como éramos da primeira turma de residente, o professor Maurício Nobre, muito querido, mandou os residentes, cada um para um país diferente, para a gente completar a nossa formação. Olha, que legal. E isso foi muito útil para todos nós, inclusive me deu uma motivação de vida na psiquiatria e para dirigir-me para a psiquiatria de infância e adolescência e buscar um caminho melhor para as crianças e adolescentes com saúde, com deficiência, com transtornos passageiros ou não. E de onde veio essa sua paixão pela psiquiatria? Porque hoje a gente sabe que cada vez mais faz necessário essa disciplina. Mas há alguns anos atrás tinha muito preconceito. Tinha. Não é? Eu preciso contar que o professor que tinha muita crença no meu futuro era o professor Nubor Facuri. Olha! E ele votava... Um dos maiores neurologistas de Campinas. E ele votava que eu seria neurocirurgiã. Olha. Mas como vocês já perceberam, não precisa nem explicar, eu não deixo ninguém falar, eu tenho que estar falando. Imagina. E numa neurocirurgia não podia falar, não podia ter barulho. Aos pouquinhos eu consegui introduzir música clássica, eu levava um gravador de fita cassete, porque eram aquelas cirurgias de 6, 8 horas, aí eu falei, não, isso não é para mim. E passei por algumas outras áreas, mas essa sua pergunta poucas pessoas me fizeram. E isso surpreendi minha família, meu pai, porque meu pai falou, nossa, vai ser psiquiatra? Você é tão inteligente, vai ser psiquiatra? Eu falei, pois é, mas o senhor não pensou que a mente comanda o corpo. Então, se eu entender como funciona a mente, eu vou ajudar as pessoas a não ficarem doentes. Eu não sei de onde eu tirei essa conclusão precoce, mas foi isso um dos meus motivadores para primeiro seguir a formação psiquiátrica, depois eu fiz a formação na psicanálise e depois fui fazendo a formação para infância e adolescência. Ainda faço psiquiatria forense para quando solicitado em assistência técnica ou por algum juiz da vara de infância, sobretudo, ou da vara de família. E assim foi que essa pergunta é muito capciosa, porque eu falei, eu vou fazer uma coisa que vai ser diferente, né? Porque se eu entender a mente, eu vou ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. E é isso que a gente aprendeu, né, Evandro? Sim. O Dr. Evandro é psicólogo, ele também sabe da psicologia do desenvolvimento. Mas é interessante porque, mesmo na área, nem todo mundo tem essa visão.
né? Às vezes a pessoa tem a visão muito de conter o problema, mas não de deixar a mente saudável. Na verdade, infelizmente, alguns colegas ainda se fixam na medicalização, que é outra coisa que eu acho importante a gente deixar aqui. Né? Na psiquiatria, nós não temos remédios curativos. Na verdade, eles controlam sintomas e controlam doenças por consequência. Então, nós temos hoje a esquizofrenia, já não é uma doença incapacitante totalmente, nós temos excelentes medicamentos que trazem o indivíduo para a vida produtiva, transtorno bipolar, a depressão, nós temos até tratamentos não invasivos como a estimulação magnética transcraniana, que promove a saída da depressão, a melhora cognitiva, sem ser um remédio, é um tratamento externo que não é invasivo e não tem efeitos colaterais. Então, inclusive a senhora tem isso na sua clínica. Sim, temos essa ferramenta muito importante para deixar aqui oferecer. Os contatos da doutora Sueli, né, Wesley? Sim. Para a pessoa que precisa de ajuda, procurá-la e procurar os tratamentos mais avançados que a medicina tem hoje e que a doutora Sueli tem lá na SC Clínica, aqui na cidade de Campinas. Quero mandar um beijo para Alessandra Grigol. Doutora Sueli, fala um pouquinho sobre as crianças autistas. Daqui a pouquinho a gente vai falar nesse assunto também, Alessandra. O Claudinei Cavalcante, esta prima é demais, tá aí o Claudinei. Obrigada, beijão para você. Claudinei. Beijão para você, Alessandra. E a Márcia Castro, ela coloca aqui, esse assunto é muito interessante, saber que existe pessoas como vocês dispostos a passar um pouquinho de conhecimento para os outros. Essa oportunidade é gratificante. Ela coloca um monte de situação aqui. E isso brilha muito, doutora Sueli, na sua vida. Ela coloca aqui, são as homenagens. É o que a gente tenta fazer aqui, trazer um pouquinho de conhecimento. E cabe a vocês que estão nos assistindo, nos ajudarem cada vez mais, compartilhando este vídeo, convidando os amigos, compartilhando esse vídeo na página dos amigos, nos grupos que vocês fazem parte, para que as pessoas possam estar com a gente aqui, conhecendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais desse assunto. Não é, doutora Sueli? Sim, e não podemos esquecer o nosso tema inicial. Sim. Né? Porque nós temos que ajudar os pais, professores, né, a escolherem estratégias para ajudar os nossos jovens adolescentes a não verem a carreira do crime como aquela que vai ter um sucesso mais rápido. Ele pode até ter dinheiro mais rápido, ele pode até conseguir uma abreviação na sua visibilidade, mas o crime, como diz os nossos avós, não compensa. Né? Eu aprendi um pouquinho diferente. Eu aprendi que o crime compensa, mas ele te descompensa a tal ponto que ele não vale a pena. Exatamente. Ou seja, a pessoa ela fala, não, ao invés de eu trabalhar, eu vou ali, assalto uma pessoa e ganho R$2.000. Mas ela vai ter uma descompensação, porque é algo antinatural, né? Da estrutura. Então, tudo que ele ganhou sai pelos dedos, né? E ele não consegue ter nenhum vínculo real com ninguém, porque ele desconfia de todo mundo. Não, e a pessoa que vê só a curto prazo o benefício do crime, ele não vê que a médio e a longo prazo, o prejuízo que ele traz para gerações futuras. Imaginemos um segundo o que é para essas pessoas que estão sendo presas aí, que eram famosos, que eram executivos bem-sucedidos, que eram empresários bem-sucedidos, políticos bem-sucedidos, né? O que vai ser a vida dos filhos, dos netos? A vergonha, né? Que vão para a escola, que vão ter amigos, ou que não vão ter amigos, né? Que vão ser alvo de bullying na escola. Então, essas situações não são... E se a gente for olhar a história, voltando à psicologia do desenvolvimento, o indivíduo que comete um crime, ele tem que ser punido. Sim. Isso é uma mobilização inconsciente que acontece na mente do ser humano. Então, de um jeito ou de outro, os delatores eles devem ter um alívio. Não é só para ter a pena menor, ou sei lá, serem menos castigados, vamos dizer assim. Mas é porque todo criminoso precisa voltar à cena do crime, ou deixar um rastro que mais cedo ou mais tarde ele precisa ser punido, e isso é uma realidade. Sim. Então,
realmente a mentira, o crime, a coisa feita de forma não legal, não leal para com as pessoas, nós votamos nos políticos, nós demos um voto de confiança, né? Nós acreditamos que eles estavam trabalhando para nós, né? Como explicar para as crianças? Então, nós temos que pensar assim, que a nossa solução está na educação. Então, nós vamos ter que investir muito na educação para daqui a algumas gerações nós tenhamos adultos que não vão se deixar enganar por políticos que venham fazer falsas promessas, porque é muito evidente aquilo que é possível ser feito e o que não é factível, o que não dá para ser feito, aquilo é uma promessa vã. Então, quando o nosso povo estiver melhor educado, e eu gostaria aqui de dar uma lembrança de um livro que se chama Chega de Histórias, do Carlos Oppenheimer. Ele faz uma leitura de vários países que em 1950 estavam atrás do Brasil e hoje estão na nossa frente: Indonésia, China, Japão, Estados Unidos, Coreia. Por que eles evoluíram? Por que eles passaram na frente? Porque eles investiram em educação. A Finlândia, quando estava falida, a Nokia pegou lá um engenheiro e falou: o que as pessoas estão precisando? De um telefone que possa ser portátil. E aí nasceu o primeiro celular. E fez o maior sucesso, e a Finlândia saiu daquela situação crítica, né? Então, o livro é sensacional. Vamos repetir o nome do livro? Chega de Histórias, do Carlos Oppenheimer. Ele é um argentino, jornalista, foi jornalista do Estadão, morou nos Estados Unidos, uma pessoa muito culta, e ele viajou para todos esses países e faz uma comparação dos modelos de educação em cada um deles. Então, o que nós temos é que não nos esquecer de que a função de educar começa em casa. Perfeito. Nós educamos com o nosso exemplo, com a nossa postura, com a nossa forma de cumprir as coisas que estão determinadas ou pela lei, ou pelas regras do condomínio, ou pela regra do prédio, pela regra da sociedade, pela regra dos impostos. Nós temos que cumprir as regras, porque se nós não ensinarmos nossos filhos a cumprir pequenas regras, eles vão ter que aprender com a polícia, eles vão ter que aprender sendo expulsos ou sendo demitidos de grupos, de empresas, de equipes, e aí sim, eles vão ter que aprender de uma forma dura e nós vamos chorar muito mais. Então é melhor a gente ficar triste e o filho dizer assim: eu não gosto mais de você, eu não sou mais seu, não quero mais ser seu amigo. Aí eu viro e falo assim: mas eu não quero que você seja meu amigo agora. Falo pro meu netinho: quero que você, quando você for um adulto, você diga: a vovó me ensinou a não mentir, a vovó me ensinou a fazer a coisa certa. Então, nossa, eu posso até não estar mais aqui, mas você vai ter aquela lembrança da vovó que ensinou o que era certo. Perfeito. E é isso que nós temos que pensar, investir no futuro das nossas crianças e adolescentes e valorizar aquilo que realmente vale a pena. Uma boa amizade, um amigo sincero, um relacionamento. Ninguém precisa ter 1 milhão de amigos, né? Só o Roberto Carlos queria ter 1 milhão de amigos, né? Eu gostaria quando chegar meu momento, eu falar: puxa, eu tive pelo menos 5 amigos. Que encha a mão, uma das mãos, já tá bom. Se eu puder juntar que eu tive 5 amigos sinceros, puxa, eu já fui feliz. Ó, a Deia coloca aqui, ó, a minha filha fala isso comigo agora, né? Porque tá ali, você não é mais minha amiga. Como um monte de mãe deve passar por aí, enfim, porque ela pressiona, pega no pé, bota, são as educações que ocorrem, porque como você colocou bem quando você fez a chamada, a divergência hoje em relação que as pessoas, o modelo que se tem hoje, é muito distante da realidade da casa, das famílias, né? E as famílias têm se perdido nesse meio fio, né, que se tem. Porque para a pessoa, se você não controla a educação da sua filha, não controla do seu filho, enfim, das pessoas que estão dentro da sua casa, se você não consegue controlar, imagina na rua, né, como é que vai ser. Exato, opa. E essa referência é muito complicada. Aí também a Iscara Roberta Zini Ferreira. Iáscara. É a minha beijo, filha. Iáscara. Um beijo para você, um beijo para Alexandre. Iáscara Roberta Zini Ferreira. Adorei o tema. Cacá. A Isabel
Cabral Pils, tá aqui, ó. Adoro. Acho que hoje em dia é tudo imediatista. O que faço não existe planejamento para o futuro. O que fazem, né? Não existem situação para o futuro. O Ean, bacana o tema, legal ser levado às escolas a ensinar a base como é viver honestamente. Com certeza, né? Acho que isso é uma referência que a gente tem. Mas eu acho que, aproveitando a fala dele, a base de tudo começa em casa, não é, doutora Sueli? Sim. Isso não pode ser transferido para a escola. A escola tem função pedagógica, ela tem que dar o conhecimento. Então a criança, o próprio Freud dizia que a criança devia ir para a escola com 6 para 7 anos, porque aí ela já está tranquila da relação do papai e da mamãe, do ir e vir, né, desse casal, e aí ele reprime essa preocupação e desenvolve o impulso epistemofílico, ou seja, o impulso pelo conhecimento. Então, por favor, queria deixar uma coisa aqui que é muito importante. Não tem criança preguiçosa, não tem criança que não gosta de ir para a escola. Tem alguma coisa errada, ou com a criança, ou com a escola, ou dentro do ambiente familiar. Porque a criança, a partir dos 6, 7 anos, ela quer saber do mundo. Ela quer saber como funcionam as coisas, isso é natural. Se isso não está acontecendo, não vá punir a criança. Procure investigar. Porque ou é um problema na escola, ou está havendo um problema em casa, ou essa criança tem um problema. Tem algum problema psicológico, emocional, está doente. Porque criança gosta de fazer amigos, gosta de brincar, gosta de ir para a escola. Quais são os problemas mais comuns que a gente identifica que impede a criança ir para a escola? Porque realmente a criança tem esse afã de querer descobrir o mundo. Afinal de contas, né? 6, 7 anos, né? E tal. O que acontece, doutora Sueli? Então, se até esses 5, 6 anos a criança conseguiu uma estabilidade na relação com os pais, com aquele núcleo familiar, os avós, os tios, ela está segura de que esse é um porto seguro, ela sabe que ela pode ir, ficar muito mais horas fora, porque ela vai voltar e tudo vai continuar igual. Então, ela não gasta energia se o papai está brigando com a mamãe, será que eles vão se separar? Nossa, tem aquele pai que não aparece, tem aquela mãe que chega nervosa, gritando, tem aquele avô que sumiu, aquele avô que bebe, briga com a avó. Então, se ela não gastar energia com conflitos, ela vai usar a energia dela para o conhecimento de coisas novas. Ela vai gostar de ir para a escola, porque ela sabe que quando ela voltar está tudo igual. Essa é uma das causas a mais frequente, né? Então a gente tem que pensar que hoje temos famílias nucleares onde a mãe é a chefe de família, onde realmente às vezes o pai não contribui, não comparece, não participa. Então isso vai influenciar diretamente no interesse que a criança vai devotar em conhecer coisas novas, porque nem a base dela emocional está bem estruturada, ela não está segura. Então como é que ela vai aprender outras coisas? Não estou dizendo que isso seja uma regra, né? Muitas vezes você fala, nossa, mas fulano vem de uma vida tão humilde, hoje ele é um atleta, hoje ele é um bom profissional. Tem gente que nasce, a gente diz, né? Sim. Na psicanálise, com instinto de vida muito forte. E ele supera as adversidades e ele vai ser bem sucedido, a despeito do sofrimento que ele possa ter sentido. Bacana. Eu quero mandar um beijo também para Graciela Pignatari. Beijo, Parabéns, Graciela. doutora. Que linda. Beijo para você. Oi, Graça. A Cláudia Cremasco, que está Claudinha, toda semana olha com a aí. gente. Muito obrigado. Beijo para você. pra você. A doutora Estela Herman, que está nos assistindo, que está nos Que acompanhando. saudade, doutora Estela. Um beijo. Olha, precisamos marcar um outro dia para a doutora Estela vir. Estamos com muita saudade. Aliás, queremos ir na sua cozinha famosa, né? Cozinha. Eu acho que ela gravou hoje de manhã, estava gravando hoje de manhã. Eu vi uma situação, eu dei uma fugida, ela tá puxando de orelha. Ela... Olha, escapou da... Não deu tempo, fui viajar, doutora, ela faz verdade. parte, mas a gente vai voltar. É verdade, ele foi viajar, teve coisa... Agora é presidente, nós do Rota. Então tá puxado, né? Tava com ele, mas daqui a pouquinho a gente volta, doutora Estela. E tá convidada de novo a voltar aqui com a gente, sempre. Você tem as portas abertas, primeiro que é uma amiga nossa em particular, que a gente gosta muito dela. E sucesso na sua nova programação. Sempre participa com a gente em vários eventos, Rota em Ação, aqui no nosso canal, no Bate-Papo de Terça. Então é muito gostoso. Agora o Daniel Castioli, ele coloca aqui: doutora, você acredita que a sistêmica familiar é fundamental para o desenvolvimento individual das crianças?
E quando a família é pequena e cheia de conflitos, compromete o futuro dessa criança? Sim, eu acho que a gente respondeu, né, na fala anterior o quanto é importante a base familiar para que a criança fique tranquila. Criança tranquila gosta de aprender coisas novas. Se ela está assustada, ameaçada, ela vai ter dificuldades escolares, sim. Por isso a gente deve buscar se uma criança não está indo bem na escola, ou não quer ir para a escola, o que será que está acontecendo? Primeiro vamos olhar em casa, depois temos que ver a escola. Já tivemos muitas situações, né, Olha, Ivan, isso é importante, de escolas que não favorecem essa organização de estimulação para a criança. Isso é terrível, porque nós já presenciamos escolas que promovem baile funk para crianças, não é nem para gente com 18, 19, porque com 18, 19 você é meio dono da sua vida, mas quando você coloca esse tipo de situação para crianças pequenas, né, 8, 9, 10, 11 anos, isso é muito arriscado. E doutora, uma coisa que a gente tem percebido, às vezes nas nossas andanças por aí, quem não sabe, a doutora Sueli é uma pessoa que sempre participa de muitos projetos sociais, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas às vezes a gente percebe que o bandido do bairro é um modelo de referência. A pessoa diz assim, eu quero ser aquele cara que tem aquele carrão, que anda armado, que intimida as pessoas, que tem dinheiro no bolso. Isso é muito complicado, né, doutora Sueli? É bastante, sobretudo se a gente lembrar de que na educação você tem uma segunda oportunidade de dar informações corretas, estimular a criança a querer saber mais do mundo lá fora. Se as professoras não estão bem remuneradas, se elas não estão bem atualizadas, elas também vão ter conflitos lá nos lares de origem delas e também não vão ser aquelas figuras. Quantos professores nós tivemos que a gente também admirou e disse, nossa, eu queria ser a professora fulana. É engraçado, né? Quantos isso. de nós não quisemos ser professores antes de Sim, escolhermos a profissão eu acredito atual? Que se nós perguntarmos para as pessoas que estão nos assistindo o nome da professora que te alfabetizou, acho que quase todo mundo vai saber. Todos. Porque nós temos uma relação até de gratidão. Sim. Eu lembro o hino nacional o hino da escola, o hino da escola que eu estudava, tinha uma parte que dizia: as professoras mamães carinhosas, que belos dias passamos aqui. E era verdade. As professoras, elas tinham uma relação de chamar a gente pelo nome, de saber de quem era filho, de saber de quem era irmão, né? Então, foi muito interessante na nossa formação isso. Você citou uma coisa muito importante, que é uma outra ferramenta que a gente não pode esquecer. Nós temos que aprender a ouvir os adolescentes. Olha aí. Porque eles muitas vezes não, certamente eles não vão sentar com o papai e com a mamãe para contar o problema deles. Mas eles podem contar para o dentista, eles podem contar para um amigo próximo, um professor que ele treina karatê, que ele treina judô, professor de natação. Então, aqueles que trabalham e, sobretudo, convivem com adolescentes, têm que ter ouvidos e olhar, como você falou, peraí, hoje ele está com uma carinha diferente, o que será que aconteceu? Fulano, vem cá, aconteceu alguma coisa? Conta aí para mim. Né? Então, essa postura de ouvir os adolescentes é algo que a gente estimula bastante entre aqueles que trabalham com adolescentes, é como a gente tenta atrair os jovens, né? Se Deus quiser, nós vamos implantar a nossa casa do adolescente lá na Praça 31 de Março e pretendemos ter lá consultórios, não é para atender em saúde mental, não, é para ficar com a porta aberta, porque se eles chegarem e falarem assim, você tem 5 minutos? A gente já sabe que vai ficar 1h30 conversando, mas eu tenho que estar disponível, porque é assim que eles chegam. O adolescente não fica doente, ele vai pouco ao posto de saúde, ele vai pouco ao médico, ele vai pouco ao dentista, embora devesse ir mais, né? Mas eles muitas vezes vão conversar com aqueles com quem eles cruzam todo dia, às vezes até o senhor que cata a folha ali na praça.
é o jardineiro que cuida da piscina, ele encosta ali e começa a conversar. Ele faz o desabafo dele, né? Exatamente. Então, nós temos que entender, por outro lado, que não é nessa faixa etária dos 10 aos 20 aí, né? Perto dos 20 melhor, quem é pai de adolescentes não fique preocupado, dura só uns 10 anos, depois passa. Eles não vão chegar para nós e contar aquilo que está realmente acontecendo, mas eles certamente vão procurar. Daí a importância de eu ter uma casa do adolescente, de eu ter um espaço onde o adolescente possa se agremiar e desenvolver um estilo de vida, então prática esportiva, artes marciais, oficinas de arte, oficinas de música, tudo aquilo que nós, com o apoio do poder público, estamos tentando implantar lá na 31 de março e vamos ser bem sucedidos, se Deus quiser. E isso vai trazer, o que a gente chama de estratégias preventivas. Preventivas do quê? Ao uso de droga, a essa menina que nós tivemos sim no ambulatório de risco de obstetrícia da PUC, meninas de 9 anos grávidas. Mas elas não têm um bebê na barriga, elas têm um negócio que se mexe e que elas não querem nem ver, porque aquilo foi um incidente do baile funk, do paredão do baile funk. Porque às vezes não sabem nem quem é o pai. Não, porque elas ficam de costas para o paredão e sofrem uma situação. Então elas aparecem grávidas e aí a gente vai ter todo um trabalho, porque elas são meninas consideradas gravidez de alto risco, outra geração de crianças que vão crescer sem pai, sem mãe, sem estrutura, mais uma geração à mercê da delinquência, da violência, né? Porque eles não têm nada a perder. Se eles não tiveram nem o amor daqueles que deviam dar a base para eles poderem ficar mais interessados em ir conhecer, né, o mundo, se eles não tiverem essa base, por que eu vou considerar você se nem meu pai e minha mãe cuidaram de mim? E passa esse relógio. Eu quero que o seu relógio comprar droga. A senhora usou uma frase que muita gente que é assaltada ouve isso dos nossos jovens. Eu não tenho nada a perder. E é interessante porque a gente pensa, puxa, mas você tem uma vida, você tem um futuro, você tem um nome, você tem comprometimento. Teoricamente, a gente tem uma série de coisas que a gente pode perder. Sim. E essa juventude vê como uma vida sem sentido. Sim, a vida dele é aquele momento. Se ele conseguir roubar o seu relógio e pegar um crack ali na esquina, 5 porções, e passar a noite, depois no final da noite comprar uma garrafa de uísque ou de pinga e dormir em algum lugar, que ele pode até acordar morto, que pode, agora no inverno pode esfriar muito o corpo e ele morrer, né, e ter hipotermia, não tem problema, ele não tinha nada a perder. Que vida o espera para o futuro? O que é que nós estamos oferecendo para o futuro destes jovens? A religião, ela deve ser inserida na infância ou deve deixar livre? A religião, do meu ponto de vista, ela é muito importante. Não é pela doutora Sueli, não, é como técnico. Por quê? Porque não importa qual religião, ela dá... Estou falando de religiões bem estruturadas, estou falando de seitas, de coisas malucas, grupos que tomam chás, que né? Não estou falando nada disso. Vão para cemitério, estou falando de religiões que são estruturadas, seculares, milenares, etc. Elas têm códigos de ética, de disciplina. Então, aquela criança que não teve esta base muito dentro de casa, às vezes ela encontra na religião um caminho para ela seguir que vai tornar a vida dela mais solidária, onde ela vai receber ajuda de estranhos, às vezes dentro da igreja ela encontra alguém que a escute, né? O padre, o pastor, né? Exatamente, ou às vezes tem aqueles momentos, né? Tem de ouvir mesmo as pessoas que estão com problemas, né? Algumas igrejas se organizam desta forma. Então a religião, ela é importante sim, ela é um fator de proteção à criança e ao adolescente. Olha, a doutora Sueli falou a religião serve como um fator de proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, né? É por isso que quanto antes você inicia os seus filhos na prática religiosa, a probabilidade deles serem mais ajustados
da questão de solidariedade, da ética. Isso se corrobora, né? Exatamente, faz um sinergismo com a educação da casa, com a escolha da escola. Uma coisa também importante, a melhor escola não é a que fica na esquina da sua casa, tá? A melhor escola é aquela que você visitou, que os amigos recomendaram, que você conhece crianças que passaram por lá e que gostaram, que se saíram bem, né? Então pode levar mais... Não, pode falar. Pode ser mais distante, mas o melhor hospital e a melhor escola não é aquele que está na nossa esquina. Pode estar certo. Ó, vou aproveitar, deixa a Déia Miranda, ela coloca assim, ó, minha filha de 12 anos não quer fazer nada, tem preguiça de ir para a escola, todo dia de manhã ela fica fazendo hora, tá difícil. Aí depois ela colocou uma outra resposta aqui embaixo, né? A minha filha tinha ganhado, acho que ela colocou aqui, bullying na escola, deve estar sobrando bullying na escola, né? E aí ela teve que conversar com o diretor da escola para poder rever. E aí vem bem nesse conceito. Sim. Se a escola não está agradando, possivelmente a criança não vai para a escola, né? Olha, o Freud dizia que a criança é perversa polimorfa, ou seja, criança é perversa. Ela é, do mesmo jeito que ela pode ser boazinha, ela também pode ser segregadora de um determinado indivíduo que, assim, hoje eles se unem e vão excluir o Wesley. Amanhã eu me ando com o Wesley, com mais a Carol e com mais alguém, e excluo o Evandro. Isso é coisa passageira, né? Nós não podemos dar um super valor a isso. Claro que se isso tiver prejudicando, a gente deve ir conversar na escola e normalmente a gente desenvolve algumas estratégias, ver quem é o líder do grupo, fala, olha, você é tão bacana, você consegue juntar pessoas, que tal se você desse uma força para fulano que está sem vontade de vir para a escola? Porque tem uma outra coisa, adolescente passa pela exposição dos hormônios que estão ali começando a ser produzidos. Isso os torna mais lentos, mais preguiçosos, mais ociosos. Às vezes eles se preocupam demais com o corpo, às vezes não se preocupam. Então isso faz parte da adolescência normal. Adolescente que não dá trabalho, o professor Maurício Nobel, com quem eu aprendi muito, e hoje o filho dele, que eu conheci desde 4 anos, é o reitor aqui da Unicamp, ele dizia o seguinte, adolescente normal é uma panela de pressão, ele vai explodir um dia. Porque todo adolescente tem algum problema. Ou ele não gosta da pele, ou ele não gosta do cabelo, ou da altura, e assim por diante. Ou ele é ateu, ou ele é fanático, né? Ou ele esquece a hora, ou ele está muito preocupado. Olha que engraçado, outro dia no carnaval, eu fui almoçar, e aí na volta tinha assim, um grupo preparando uma marchinha de carnaval, encontrando um grupo da Marcha para Jesus. Aquilo tá agora, ó. Aí eu falei, rapaz, isso não vai dar muito certo. Mas é adolescente, olha só. Não, e só adolescente, só jovem, meninada. Mas eles vão mesmo do profundo ateísmo ao profundo fanatismo. Os extremos, a festa profana no máximo e a festa religiosa aqui no máximo. Falei, mas isso aí vai dar um pau. Às vezes até que Ou não, né? Basta que as pessoas, que os jovens, que a gente tenha passado para eles, que a gente tem que respeitar o outro como ele é. Ele não pode ser como eu sou ou como eu gostaria que ele fosse. Eu tenho que respeitar o outro nas suas escolhas, nas suas limitações e tentar olhar para as pessoas naquilo que ela tem de bom. Porque isso sim vai melhorar o mundo. Se eu olhar sempre o negativo, eu sempre vou ver a metade do copo vazio. Mas a metade do copo cheio é de onde eu posso tirar um potencial de mudança. Sim. Não é do copo da metade vazia, é da metade que ainda me resta. Tá certo. Ó, quero mandar um beijão para todo mundo que está nos acompanhando. Clica em compartilhar, compartilhe o vídeo, convide os amigos para estarem junto com a gente aqui participando e convide os amigos também. Aqui o Jean, ele coloca aí, quem não teve apelido como criança? No meu tempo tinha essa coisa, não tinha essa coisa de bullying. Exato, né? Tinha umas boas chineladas, tanto em mim quanto nos meus agressores. Pois
Você sabe que essa é uma fala que eu tenho em algumas palestras para pais. Eu sempre pergunto para a plateia, eu queria que levantasse a mão quem não sofreu bullying na escola. Eu gostaria de conhecer, porque eu desconheço. Né? Um é porque tirava notas boas, outro porque tirava nota ruim, outro porque era gordo, outro porque era magro, outro porque tinha o cabelo armado, outro porque o cabelo era escorrido. Todo mundo passou por esse momento. Por quê? Tudo era motivo. Porque esse é o momento das comparações. Eu me comparo com o outro e essa é a forma com que eu consigo superar as diferenças, tentando ou excluir, porque se eu olhar o defeito ou aquilo que não é tão bom, tão bonito no outro, eu não preciso ficar olhando para mim mesmo. E nessa eu consigo juntar um grupo. Né? Então vamos crucificar fulano essa semana, ou esse mês, ou esse período, né? E depois a gente troca e pega o outro para Judas, vamos malhar o outro. Então isso é coisa da adolescência, não é para os pais ficarem se envolvendo tanto, né? Mas pedir ajuda na escola. Eu acho que os pais ajudam não milindrando. Oh meu Deus, isso é o fim do mundo. Não, Sim. Isso é uma coisa que acontece. Sim. Né? Porque muito problema acontece, não é? Quando os pais se metem e querem processar e tal. Outro dia saiu no jornal uma matéria que eu achei muito interessante. Tá certo que o jornal era bem sensacionalista, né? Então, não sei se vocês se lembram, tinha aquela novela do Félix. Do Félix. Que era um rapaz que era homossexual na novela, né? E aí a matéria dizia: professora chama aluno de Félix da novela e mame poderosa da Piti na escola. E aí a mãe foi, processou a escola, processou todo mundo e ficou mais em evidência ainda. Sim. O menino, né? Porque eu acho que se a mame poderosa não tivesse feito esse voador, ênfase, né? Tinha passado, como a novela passou, como tudo passa. Agora, o comportamento da mãe para uma situação dessa, como deve se portar até, doutora Celine? Porque isso reflete diretamente e pode gerar conflitos dentro de casa, né? Sim, mas o que eu ia sugerir é exatamente isso. Que a família, se a coisa prospera, leva mais tempo do que eu deveria, porque isso vai acontecer, né? Por isso todos nós passamos algum momento de bullying na escola. Então, a família deveria ir à escola e procurar que a escola desenvolvesse alguma coisa em torno disso. Nós já tivemos alguns trabalhos em escolas que nós trabalhamos com inclusão, dentro do nosso programa com autismo, vocês já acompanharam. Por exemplo, nós temos uma criança onde a classe dele fez um livro, O que aprendemos com o fulano, que é a criança autista que foi incluída dentro da sala de aula. Ele lançou o livro, o livro foi lançado em dezembro. Então, no início, todos queriam... Olha, passou pela seguinte sequência. No início, ninguém queria se aproximar dele. Depois passaram por uma sequência onde todos queriam ser como ele, porque ele tinha alguns privilégios. E depois fecharam o ano dizendo o nome do livro são as duas mãozinhas dele, dizendo o que ele nos ensinou, o que aprendemos com, e tem o nominho dele, né? E tá até lançado, o que aprendemos com o Lucas, uma escola lá de Souzas, a Iluminar, maravilhoso movimento, bacana. Muito maravilhoso. Escola, parabéns para os pais e a escola estão super de parabéns, com certeza. Né? Porque foi um movimento onde aquilo que deveria ser tratado com bullying, com exclusão, com chacota, foi gradativamente absorvido por um trabalho dos professores, dos pais unidos com a escola, e onde os amigos, os companheiros se tornaram amigos. Bacana. E aprenderam coisas. Quero mandar um beijo para Rosane Voss. Rosane, beijo para você. Aí, dentro dessa situação, ela coloca aqui, sempre oriento a minha filha a dar atenção aos novos alunos. Um dia ela falou que se ela ficasse com uma amiga da aluna nova, seria excluída do grupo. Olha, já começa o bullying ali, porque a menina nova chegou, se ela ficasse com a amiga nova, ela seria excluída do grupo. Puxa vida. Expliquei que ela teria que convencer o grupo que a aluna estava triste e sozinha. E conclusão, ela conseguiu juntar a todos. Esse eu acho que é o melhor caminho de todos. Esse é o caminho, né?
Porque um dia eu também posso estar sozinha num outro lugar, isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer faixa etária. Né? E eu gostaria muito que alguém se aproximasse e dissesse, olha, vamos, né, puxasse uma conversa, fizesse algum comentário. Todo, no ser humano é um ser social. Nós nascemos para vivermos em grupo, não isolados. Então, quando uma criança e um adolescente se isolam, com certeza ele está sofrendo muito. Isso adoece, né? O Sim. isolamento adoece. Então é interessante que quando a gente vê, por exemplo, tanto o Náufrago de Vygotsky, que é um livro maravilhoso, tem até um filme, mas Sim. que é baseado nisso. Sim. Enquanto o Robinson Crusoe, né, Crusoe, que a gente fala aqui, eles precisaram de um personagem. O Robinson Crusoe teve a sorte de encontrar o Sexta-feira. Sim. Mas, né, no livro original do Vygotsky, ele cria uma realidade paralela para não enlouquecer. Sim. E no filme do Náufrago, do Tom Hanks, ele pega a bola e faz o amigo, né, o Wilson, né? Porque nós somos seres sociais. Sim. Então é inerente à nossa história essa questão, né? E bacana, eu acho que isso ajuda também, às vezes, quando você vê uma pessoa que não está ali, né, dentro, antenado, para você se aproximar. Sim. Né, para você falar, olha, meu nome é fulano, seja bem-vindo aqui a tal lugar, né? Isso aí. Ó, quero mandar um beijo também pro Silvio Roberto Cardoso, o Silvio Roberto, nosso amigo que está aqui semana Silvio, passada. Um beijo para você. Eu queria fazer a pergunta pro Silvio se ele tomou as bebidas que ele levou, que ele ganhou semana passada. Olha! Silvio, espero que você tenha gostado aí da... Ele pegou e postou uma foto e tal. Já, tá olha. lá, tá aproveitando, tá curtindo lá. Aproveite com saúde, Silvio. E se beber, não dirija, tá? É até o que eu disse. Muito bom. Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Mas se for beber, me chama. Nos convites que a gente toma junto, com certeza. E naquela história de inclusão social junto com as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde mental dentro das escolas. As escolas, elas não estão preparadas para isso, né? Não estão. Como é que a gente lida com isso? Como é que os pais podem lidar com isso, né? Pois as leis se multiplicam para garantir o direito das pessoas com deficiência, mas elas não são normatizadas, elas não são colocadas em prática e fica uma eterna luta dos pais com a escola para conseguirem um mediador de sala de aula, porque não adianta só o aluno com deficiência dentro da minha sala de aula. Se eu sou professora com 20, 30 alunos, ou 15 ou 12 que sejam, se eu tenho um que é especial, ele vai precisar de um mediador que faça a tradução mais lenta ou no tempo da criança daquilo que eu estou ensinando para a maioria. Se isso não acontece, o que acontece? Essa criança não está incluída, ela só está de corpo presente. Então, esse é um outro braço do nosso trabalho, né, que é dar cursos sobre a inclusão verdadeira, né, o respeito ao currículo funcional, né, que é um conceito que uma colega do nosso grupo, a Catherine, trouxe da Bélgica e que é difundida no mundo inteiro. Vamos ver o que essa criança tem de deficiência, mas vamos ver o que ela tem de potencial e vamos construir um material que seja útil para ela aprender daquilo que ela tem de potencial. E outra coisa, muitas cidades onde a gente às vezes chega para vender um curso, ou para falar, olha, a gente está aqui para trazer um curso de inclusão, a gente vender é quase um eufemismo, né? Porque a gente vai lá só pedindo custas, etc. Às vezes as cidades, não, nós já resolvemos, aqui nós contratamos cuidadores. Gente, cuidador é para quem precisa de cuidado. Trocar a fralda, precisa de ajuda para se alimentar, para pegar um copo d'água. Então, este precisa de cuidador. Agora, eu posso ter um que precisa de cuidador e mediador. O mediador pode ser até um estudante de pedagogia já com algum conhecimento, que eu vou treiná-lo para ele poder fazer essa tradução do que a professora fala para todos. Ele vai trazer para essa criança com mais dificuldades e vai ajudá-la a construir uma forma de aprender. Porque cada um de nós tem uma forma de aprender. Olha aí. Mas se eu não tiver aquele que me media esse processo, eu vou ficar atrasado, não vou aprender coisa nenhuma. Então, doutora Então, Sueli, cuidador e mediador são pessoas diferentes,
com qualificações diferentes. Perfeito. Isso é Então, importante. todos são capazes de aprender. Só que eu não posso submeter o mesmo processo pedagógico, achando que todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, a mesma coisa, na mesma hora. Não, né? Não. Nem para uma classe de crianças normais. Tem aqueles que estão num extremo da curva e outro que está no outro extremo. Um aprende muito lentamente, outro aprende muito rapidamente. Agora, os métodos são adaptados para a média, né? Então, antes da gente achar que a criança também não é inteligente, vamos ver se esse método, né? Eu sempre digo para os pais, antes de escolher a escola, a gente precisa conhecer cada criança. E volta a existir, a melhor escola não é que está na esquina de casa. Se o método da escola combina com o meu filho. Se o meu filho é muito inteligente, muito rápido, bom, então eu posso pôr ele numa escola que puxe mais, que seja mais exigente. Por quê? Porque eu vou dar mais oportunidades de ele usar a energia dele na criatividade, no aprendizado. Se eu tenho uma criança mais lenta, que demorou um pouco mais, ou que ela está meio na média, eu tenho que buscar um método compatível, porque senão eu vou criar frustrações para uma criança. Porque eu sonhei que os meus filhos iriam estudar na escola X. Mas será que a escola X é boa para os meus filhos? Exato. Aliás, para os dois, se eu tenho dois, se eu tenho três, será que é boa para os três ou para os dois? Às vezes pode servir para um, não servir para o outro. Então, existe um profissional que se chama psicopedagogo, que nós também temos na nossa equipe, que ajuda a identificar o que pode estar dificultando uma criança aprender. É o método da escola que não combina com ele? É ele que tem algum problema psicológico ou de outra natureza que o impede? Será que ele escuta direito? Né? Nós temos fonos na nossa equipe e eu aprendo muito com elas. Tem crianças que têm déficit de processamento auditivo. Elas não são surdas, elas escutam. Só que um ouvido escuta num tempo, o outro ouvido escuta no outro. E o processamento dentro do cérebro ocorre em tempo diferente. Então, se a professora dá aula de costas, essa criança não vai conseguir, ela vai ouvir coisas confusas, porque o processamento dela ocorre em tempos diferentes. Para isso existe a fonoaudióloga, especialista em processamento auditivo. Olha, isso é uma coisa que eu achei super interessante. Existe déficit de processamento visual, que eu também aprendo muito com as fonos da nossa equipe. Então, hoje nós temos vários profissionais para ajudarem as crianças a se entrosarem na escola, a gostarem de estudar, a quererem aprender, né? A despeito dos nossos modelos educativos não serem os melhores e nem os nossos professores da rede pública serem tão incentivados a serem bons professores, que com certeza quando escolheram a profissão tinham ideais, mas que sustentar a família, cuidar da família se tornou mais importante e às vezes eles vão para a escola já desmotivados. E é interessante porque assim, isso que a senhora está falando, doutora Sueli, eu acho tão importante. Mais alto, um pouquinho. Isso que a senhora está falando, eu acho de extrema importância. Outro dia saiu nos jornais uma professora de São Paulo, da rede pública de São Paulo, da cidade de São Paulo, isso ano passado e tal, que ela, em protesto na Avenida Paulista, ela urinou e defecou na foto de um deputado, né? E aí isso foi levado para a Secretaria de Educação. E eles disseram, não, isso é direito dela manifestar. Uma professora. E aí, não bastando isso, a mesma professora foi flagrada tirando da vagina a bandeira nacional. E novamente... Desculpe, acho que ela precisa de um stop psiquiátrico. Desculpe. Eu não vou me calar. E sabe qual foi? Só foi a bandeira ou o mastro também? Passou um velhinho e falou, se eu soubesse disso, não tinha me roubado o chevette. Aí, por incrível que pareça... A doutora Sueli ficou com vergonha também, não podia deixar o mastro. Não, uma professora dessa, vocês querem o quê também? Mas o mais interessante foi que o poder público se manifestou dizendo que ela tinha o direito de fazer isso. Agora imagina um aluno dessa professora que não tem direito, então. Nós não temos o direito de ferir o outro no limite do outro, né? Quando você fala assim, a doutora Sueli ficou com vergonha. Por quê? Porque eu fui criada num ambiente onde esses assuntos
não eram livres, né? Tratados com tanta liberalidade. Então, se eu quero me expressar de uma forma que vai ferir, aliás, existe atentado ao pudor, que faz parte da lei até, né? Isso não é atentado ao pudor, professor? Do meu ponto de vista, sim. Na Avenida Paulista. Mas aonde vai até o limite hoje em dia, com a referência hoje que nós temos, o limite do pudor com os deputados, desculpa, mas eu falo mesmo, os deputados, vereadores, senadores, o pessoal que está aí na área pública, aonde vai o nosso limite? Que essas pessoas dão uma referência completamente diferente daquilo que é o pudor, o que é válido e o que não é. O que é ético. Num desses depoimentos, o que chamou a atenção, as pessoas comentaram, que num desses depoimentos de delação, a pessoa que estava sendo inquirida, né, ela contava como sendo vantagem, que há 30 anos ela compra deputado, compra senador, como vantagem. Como dizendo, olha, o meu poder econômico é tão bom que eu criei dentro de uma empresa um departamento de propinas. Pois é, mas não vamos esquecer que ele estava ali como um delator. Sim, né? sim. E ele, por menor que seja a pena, vamos imaginar essas pessoas dentro de uma cela. Vamos imaginá-las privadas de liberdade, né? Então, eu não estou dizendo que seja o suficiente, né? Mas, realmente, essa institucionalização do que é errado é um prejuízo enorme para a nossa juventude, né? Causa um impacto negativo extremamente danoso, porque estes jovens, né, da onde nós vamos dizer para eles, estuda uns 10, 12 anos, faça pós-graduação, sabe, lute bastante, se inscreva para vários anúncios de emprego, que aí quem sabe você ganha um dinheiro, aí você depois de uns anos você compra um carro, depois de mais uns 10 anos você compra um apartamento na planta, e daí uns 30 anos ou 20 você pode se casar e ter um filho. É difícil, gente. Eu não vim trazer aqui respostas, eu vim trazer situações de angústia que hoje nós todos vivemos. Isso parece aquela piadinha que a pessoa vai procurar um político e diz assim, arranja um emprego para o meu filho. Eu falo, então tá bom, pago 25 mil reais, ele trabalha aqui 3 horas, não precisa nem ter o ensino básico. Aí a pessoa falou, não, eu prefiro uma coisa menor, né, ele pode ganhar menos. Falou, não, então, sei lá, eu pago 10 mil, mas ele tem que ter segundo grau, né? Falou, não, uma coisa... Eu falei, olha, para ele ter faculdade, mestrado, doutorado, não sei o que lá, eu vou pagar 1.500, né? Então, quer dizer, tá invertido a coisa, né? Sim. É isso que a doutora Sueli acabou de falar, né? Essas coisas todas. Como é que eu vou explicar para o meu filho que andar no caminho do bem é gratificante, da forma que às vezes é colocado na mídia, nas novelas, nos filmes, né? O centro da saciedade é o mesmo no cérebro para drogas, para satisfação com compras, para comida, para satisfação sexual. É o mesmo centro. Então, a doutora Nora Volkan esteve no Brasil uns anos atrás, ela dirige um centro em Nova York, onde eles pesquisam uma vacina contra a cocaína. E ela disse que quando se descobrir essa vacina, nós vamos conseguir tratar de todas as compulsões. Por quê? Porque lidar com a compulsão implica em aprender a lidar com a frustração. Eu tenho que aprender a adiar o prazer. Por isso que quando eu brinquei, olha meu filho, estude 20 anos, consiga um emprego, aí você compra um carro, depois você compra um apartamento na planta, depois você se casa, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu posso dizer que eu sou muito grata a Deus porque meu filho está fazendo esse caminho. Parabéns. Né? Beijo pro Gabriel. Olha. Mas veja, é muito difícil hoje em dia você passar isso para o jovem. Porque o centro da saciedade, ele busca satisfações rápidas. Então, tolerar a frustração, fazer planejamento, pensar no futuro, é algo que requer muita energia e muita estrutura emocional interior, porque senão o indivíduo se corrompe. Essa coisa de que a ocasião faz o ladrão, infelizmente, é muito mais comum do que se pensa. É mesmo. O difícil é não se corromper. Então quer dizer que muitas vezes a ocasião faz o ladrão mesmo? Sim. Então por isso você tem que tomar muito cuidado. Eu quero mandar um beijo enorme para Arlete Ferrati,
Verratti, ela que está nos acompanhando, está Beijo, curtindo, Verratti. ela que está aqui sintonizada. Aí também a Nair Holanda Lira, Nair. ela é de Guarulhos e ela está perguntando: Olha. vocês são de Guarulhos? Não, Alete, Não. nós somos de Campinas, o interior de São Paulo também. A gente está aqui fazendo um programa que vai para o mundo inteiro. A gente tem o pessoal na Angola que nos acompanha, tem o pessoal no México que nos acompanha, tem o pessoal de todo o Brasil que está nos acompanhando e está curtindo aqui. E né, para você que está nos acompanhando agora, clica aí em compartilhar, convida os amigos. Toda terça-feira nós estamos aqui a partir das 19h30 no Bate-Papo de Terça, sempre com um tema diferente, com um assunto diferente. E hoje em especial, porque além de uma amiga, é prima, em especial mora no nosso coração, faz um trabalho voluntário muito forte. Ela tem essa veia do voluntariado, que é a doutora Sueli Cabral, que ela está aqui para nos ajudar e está tirando todas as dúvidas. Então, para você que tem dúvida, manda seu recadinho para cá, que a gente vai estar tentando sanar todas as dúvidas, porque daqui a pouquinho o programa está terminando, porque a gente já está aqui há 1h10 minutos falando. E o tempo passa assim muito rápido. E daqui a pouquinho a gente está terminando. Então aproveita, manda as perguntas que a gente vai estar aqui tentando responder dentro das possibilidades, né? E hoje com um tema específico falando sobre a juventude, né? Falando sobre os modelos de referência, né? Na verdade, o que a gente quer deixar é que existem conceitos que nunca vão mudar, né? Então, isso que a gente conversou aqui, né, da psicologia do desenvolvimento, como é que isso se processa, isso sempre vai ser assim, né? Já está aprovado cientificamente que a adolescência é igual em todos os países, até em ilhas isoladas existem rituais de passagem, né? Então, nós estamos deixando aqui alguns conceitos, porque dentro das possibilidades da criatividade de cada família, de cada comunidade, que as pessoas possam criar espaços para que as nossas crianças e adolescentes não se liguem com grupos que possam prejudicá-los, mas sim que abram espaços, projetos, alguma estratégia, alguma atividade que os envolvam em projetos de vida com uma qualidade melhor para o futuro, ajudando-os a tolerar as frustrações. A caridade salva, doutora Sueli? A caridade salva, né? Você faz as perguntas ali bem pegando na veia, né? Como a gente diz. A caridade é uma coisa importante, né? Você está dizendo, a gente tem um veio social, mas isso vem. O Wesley também é muito dado à atividade social, ele organiza o Rotary em Ação com todos os amigos lá do Rotary. O Evandro também é uma pessoa das mais generosas que eu já conheci na vida. Mas assim, meus pais... Isso é amor de amigo. Não é não. Mas meus pais faziam projetos sociais. Meus pais trabalhavam para crianças, né? Cuidavam de orfanato, que depois acabaram, se extinguiram, se tornaram creches, né? Lares, Só um testemunho. Existe uma sala no Rotary que quem fez e doou foi o pai da doutora Sueli. Como também, aqui na cidade de Campinas, onde nós estamos, existe um projeto que salva muitas vidas através da venda de uma panificadora, né, que eles estabeleceram, e que também o pai da doutora Sueli deu um exemplo, né? Foi um dos fundadores, um dos idealizadores e um dos financiadores desses projetos sociais que hoje, já há décadas, né, doutora Sueli, ajudam muitas pessoas. Então, mas qual foi o maior legado dele, né? Porque isso que ele ajudou porque ele pôde. Mas assim, todos nós podemos ajudar com a nossa presença. Não precisa ser com coisas materiais, a gente também pode ajudar dando o nosso tempo para ouvir alguém, para participar do Rotary em Ação, ficar lá ouvindo as pessoas. Então, essa questão da caridade, de você ser solidário, de você dar um pouco de si para o outro, ajuda muito as crianças e adolescentes sempre descobrirem que tem alguém que tem menos, que tem alguém que tem que lidar com realidades mais difíceis. Então, esses movimentos, você levar as crianças para participarem dentro da possibilidade de cada criança, né, do que ele pode suportar, é muito importante para que ele valorize o que ele tem e para que ele entenda que a gente sempre tem alguma coisa para dar. Não existe alguém que não possa dar nada.
quando eu não tiver nada para dar, eu dou de mim mesmo, eu dou meu tempo, Uma eu prece, dou minha uma oração. presença, uma oração. Verdade. Eu posso visitar alguém que eu vejo aquele doentinho lá. Eu trabalho num hospital onde tem muitos doentes que a gente sabe que não recebem visitas, Nossa. né? Então, assim, ir lá, fazer uma prece, falar um oi, perguntar como vai, se ele não estiver entubado, né? Mas, assim, isso já é dar de si. Então, a caridade, eu acho que ela também é um outro fator de proteção. Ela pode salvar muitos de situações onde aquilo que eu achava que era tão importante, puxa, o mais importante é estar vivo. Sim. É acordar e falar, puxa, meu Deus, obrigado, que eu estou completando 60 anos com saúde, conseguindo ainda trabalhar, compartilhar coisas e ainda ter projetos de vida pela frente. Obrigado, Senhor. E me fala um pouquinho, doutora Celina, nessa vertente, o que é o PAICA, hein? Fiquei sabendo tal de PAICA aí. Mas antes de falar do PAICA, quero mandar um beijo enorme para 2 pessoas que estão nos acompanhando e estão nos assistindo. Uma já tinha mandado o recado já há um bom tempinho, mas às vezes cai aqui e demora para chegar. O Eduardo Nasser. Ô, nosso beijão! Beijo para você, Eduardo Nasser, que está nos querido. acompanhando. Beijão. E para a doutora Cláudia Fussi Campos. Doutora Claudinha, beijo, doutora Cláudia. Tá certo, que a gente está aqui, está acompanhando, a gente está fazendo um trabalho bacana, as pessoas estão curtindo com a gente aqui, estão acompanhando e clica em compartilhar para convidar os amigos para estarem aqui com a gente também. Vamos falar ampliar a nossa rede de amigos, né? Isso aí. Toda terça-feira, a partir das 19h30, aqui no Bate-Papo de Terça, sempre um tema diferente, bacana para você, enfim, que são assuntos diversificados, né? E o PAICA que é um carinho enorme que a gente tem, é um trabalho importante, principalmente de inclusão, né? Sim. Vamos falar um pouquinho da história do PAICA? Vamos. Esse eu tenho, ela fala assim, com muito amor, carinho e paixão, assim. Então, como eu disse, ter morado na França me colocou em contato com o conceito do autismo, há 30 anos atrás. E aquela confusão que existia entre o conceito de que se tratava de uma psicose ou não, acabou evoluindo que autismo é um transtorno do desenvolvimento que prejudica a comunicação e a socialização das crianças muito em tenridade. Tanto que hoje já existe até um projeto aprovado aqui de um nosso vereador local para rastreamento de crianças com autismo. Então, a partir dos 6 meses, nós temos como treinar pediatras, crecheiras, pessoas que lidam com crianças a perceberem alguns sinais e comportamentos que até 2 anos nós podemos fechar o diagnóstico. Por que é importante? Porque o diagnóstico precoce leva a intervenção multidisciplinar, que nós já citamos aqui alguns profissionais, porque nós não temos remédio para o autismo, não existe remédio para o autismo. Existe a estimulação multidisciplinar, que quanto mais precoce ela for instituída para aquela criança, cujo plano será personalizado a ela poderá sair de um espectro, às vezes, um pouco mais complexo, mais comprometido e se tornar um autista mais autônomo, mais independente, às vezes até desenvolvendo uma profissão onde ele possa se manter. Então, hoje o PAICA está voltado para 2 frentes importantes, que além da implantação na Praça 31 de Março, com a ajuda do Poder Público, do nosso prefeito Jonas Donizete, nós também estamos investindo nas moradias inclusivas, na construção dessas moradias, porque nós já temos autistas cujas famílias não têm com quem deixar e já se preocupam que, não existindo o pai ou a mãe, onde vão ficar esses indivíduos que são ingênuos, porque a maior parte deles não faz leitura facial, então eles são são vulneráveis a serem envolvidos em situações até criminosas, sem falar em outras, né, que envolva de abusos diversos. Então, e também estamos muito voltados para a inclusão. Temos um projeto já envolvendo a Secretaria de Deficiência e Inclusão, com a secretária Eliane e os seus colaboradores, com o apoio da IMA, lá com o Fernando Garneiro, para montarmos oficinas
onde nós vamos ensinar a profissão de tecnologia de informação e com a Secretaria de Trabalho e Renda fazer uma parceria para arranjar emprego e os nossos profissionais, e isso estará aberto para outras instituições, poderem ajudar na inclusão nos empregos que nós identificamos. Além desse projeto da informática, a gente também vai montar outras oficinas para profissionalizar os autistas que tenham competência, que possam acompanhar e assimilar alguma profissão. Então, é importante porque eu tenho 37 anos de formação em medicina. Nessa época, era um autista para cada 1000 nascidos vivos. Puxa. Hoje, nós temos um autista em cada 55 crianças nascidas vivas. Por que, doutora Sueli, isso acontece? Porque hoje nós fazemos melhores diagnósticos. Se nós olharmos o mapa do autismo, parece que não tem no norte e no nordeste, mas na verdade é porque existe dificuldade de profissionais qualificados, mas também porque existe muita influência ambiental que vão intervir no que a gente chama interface entre a genética e a exteriorização dessa genética. Então, o PAICA tem uma parceria com o Instituto Iulius de Roterdã, que nos trouxe o modelo acadêmico de gestão no autismo aqui para a América do Sul. Agradecemos muito ao professor Atanásio Maras e temos uma parceria agora com a Universidade da Califórnia, que através do professor Alisson Mootri, que coordena lá um grupo que pesquisa a genética do autismo, em parceria com um grupo aqui da USP, sob a coordenação da professora Patrícia Beltrão Braga, estão desenvolvendo modelos onde eles criam pequenos minicérebros, que são organoides cerebrais, e onde pode ser testado algumas situações para ver se nós corrigimos o problema do autismo. São, assim, pesquisas pioneiras, nós precisaríamos de uma outra hora inteira, né? E eles são pessoas, a professora Patrícia muitíssimo ocupada, o professor Alisson também, mas assim, só para vocês saberem, nós temos já pesquisas em andamento para descobrir como fazer essa correção do autismo. Bacana. E é verdade que no Brasil o autismo ele é diagnosticado muito tardiamente? Sim. A média no Brasil, em comparação aos países desenvolvidos, é de recebermos crianças com 9 a 12 anos. Então, isso faz com que a criança tenha perdido toda a infância, onde ela poderia ter aprendido muitas coisas, ela passa, às vezes, como não verbal. Porque às vezes, a maioria dos autistas clássicos, eles são não verbais, eles não falam. Por isso, eles precisam ser diagnosticados precocemente, para que a fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, psiquiatra, em algumas situações, entra para medicar pontualmente algumas situações, possam ajudá-los a sair desse quadro mais completo. Então, quer dizer que, às vezes, boa parte dos autistas clássicos, que eu estou falando, às vezes chegam ao consultório assim, olha, meu filho não fala, meu filho não se comunica, é isso, doutora? Sim. E eles aí... andam na ponta dos pés, eles têm estereotipias, às vezes, de mexer com as mãos, de andar de um lado para o outro. Aí as mães contam que desde o berço eles não olhavam muito nos olhos, não gostavam muito, não faziam muita questão de vir para o colo, não choravam muito. Então são pequenos sinais que nós podemos ter uma suspeita e aí procurar um especialista. E é verdade que nos países avançados é diagnosticado a partir dos 6 meses? Sim, e quem faz o diagnóstico são os pediatras, então nós teremos que mobilizar a Sociedade Brasileira de Pediatria para que nós pudéssemos ajudá-los em treinamentos para esse diagnóstico precoce. O autismo ele não tem cura, mas você pode dar uma qualidade de vida excelente para ele. Sim. E em alguns casos, você nem perceber que ele é autista. Exatamente. Exatamente. Nós temos um amigo voluntário que é o Nicolas Brito, Sim, que apareceu outro dia. Nicolas ele acabou de lançar o livro Você Pode Ser o que Você Quiser. E ele apareceu no Fantástico outro dia. E ele contou que até os 9 anos ele não falou. Ele não falava até os 9 anos de idade e hoje ele dá palestras. Ele é uma referência. Onde o Nicolas vai,
as pessoas o acompanham, enfim, ele é uma referência. Fala inglês fluente, compreende muito bem francês, né? Fala francês também. E que idade que esse Nicolas tem? 18 anos. Olha, e para quem viu o trabalho da mãe e do pai, que realmente quem se dedicou, tanto é que a mãe tem um livro, Meu filho era autista, porque ela levava nos profissionais e os profissionais diziam, não, ele vai falar. Não, espera mais um pouquinho, ele vai falar. Então ela foi, meu filho era autista, né? Não, ele sempre foi autista e vai continuar sendo. Só que com a dedicação desta mãe, Anita Brito, nossa amiga querida, e o Alex, o Nicolas hoje é um adolescente sociável, agradabilíssimo, culto. Ele sabe que ele não vai cursar uma faculdade, mas ele está se desenvolvendo em fotografia. E é um exímio fotógrafo, não? Porque ele tem o olho absoluto. Então todo ensaio fotográfico que ele faz, ele não perde muitas fotos, porque ele tem esse olho absoluto, ele consegue fazer de uma foto um quadro. Então, isso vai com certeza dar uma autonomia financeira para ele. Eu soube esse fim de semana que ele já está comprando todo o vestuário dele com o dinheiro que ele ganha. Parabéns. Parabéns, Nicolas, você que está nos acompanhando. Eu sei que você está aí nos assistindo, se não está assistindo agora vai ver depois. Mas um beijão para você. Beijão para o seu pai e para sua mãe, que são referências realmente. Aonde a família Brito vai, é casa cheia quando eles fazem eventos. E quando eles vão voltar em Campinas, já tem data? Eles já vieram no mês de abril, mas podemos convidá-los e organizar um novo evento e até trazer outros profissionais que possam nos trazer novas estratégias, novas situações que a gente pode agregar ao nosso conhecimento e difundir a questão do autismo. E falar um pouquinho do PAICA, porque o PAICA é um projeto que tem muito futuro para frente, mas a gente depende também de muito trabalho voluntariado. A gente precisa também de muito apoio das empresas para que esse projeto ele consiga crescer rapidamente. Porque qualquer projeto social que você vai fazer demanda investimento. E os investimentos são difíceis de você arrecadar. Então, se as pessoas tiver um empresário, estiver acompanhando, quiser fazer apoio, quiser apoiar, quiser entender um pouquinho mais do projeto, deixa o recadinho aqui que a gente entra em contato com você e vai passar um pouquinho desse projeto. Eu assino embaixo, o doutor Evandro assina embaixo, fora a doutora Sueli, que ela é idealizadora desse projeto. Ela tem isso na essência dela, ela já queria fazer isso. Desde a sua juventude, ela já tinha esse projeto em mente e está colocando em prática agora, que é um projeto maravilhoso. Pode ser por contribuição do ICMS, né? Pode ser pela destinação do imposto de renda, ou pode ser também, né, por generosidade. Uma doação livre, né? A pessoa vai... Sim. Agora, o PAICA também precisa de voluntários, né? Sim, nós estamos na plataforma nós temos um site, que é, né? Qual que é? www.paicabrasil.com, é assim? É www.paica.org.br. Certo. Vamos repetir? Mas Paica Campinas... Paica.org.br. Paica Campinas acho que é o nosso Facebook. Então, se você entrar no Facebook, lá você vai procurar lá Paica, você vai achar amigos do Paica, tem Paica Campinas, tem o Paica, tem uma fanpage, enfim, procura lá Paica que vocês vão conseguir entrar e ajudar. Para quem realmente quer ser voluntário e quer trabalhar, é um dos caminhos também que a gente tem. E nós estamos na plataforma do Transforma Campinas, da primeira dama. Parabéns também, a plataforma também é maravilhosa. Os meninos do Transforma Campinas estão fazendo um trabalho revolucionário aqui em Campinas e estão conseguindo agregar diversas entidades e ajudar com bastante voluntariado. E eu gostaria também de agradecer o pessoal do Rotaract, que são os jovens universitários. Nossos meninos do Rotaract, que já nos procuraram para nos ajudar. Trouxeram a doutora Patrícia, a arquiteta, a doutora Patrícia Forte, para ajudar a melhorar a praça. Então, assim, nós temos muitos amigos que gostaríamos de agradecê-los nominalmente, senhor Iga, o Ferrari, Quintanilha, muita gente que tem nos ajudado. Cláudia Alberto, nossa presidente. Isso. Beijão para Cláudia. Isso. Cláudia. Que veio, tanto ela veio através do doutor Evandro. Não, doutor Evandro, a Cláudia que veio através. O doutor Evandro trouxe um monte de gente para agregar a família aqui e crescer. Quando a causa é boa.
É verdade. E eu conheci por sua causa. Não, a gente tá lá. Mas ó, estão em família aqui, ó. estão em família. Tá certo. Mas a gente tá terminando o programa porque ó, já estamos aqui há 1h30 falando. Olha, passou assim. Mas a gente vai voltar um outro dia depois pra gente poder falar sobre o PAICA. Isso pra nós é importante. Vai falar também um pouquinho mais sobre o autismo e diversos assuntos que são importantes. Tem dúvida? Manda para cá, deixa a sua pergunta aqui durante a semana, na hora que der um tempinho, a doutora Sueli vai tentar responder para vocês aqui, vai tentar sanar suas dúvidas. E a gente queria agradecer mesmo de coração a sua participação. Exatamente, muito obrigado. É um privilégio e vocês me deram de presente de aniversário este convite de O privilégio é nosso. semana. Lógico. E doutora Sueli, como é que eu faço para marcar uma consulta lá com a senhora? Aí, pera um pouquinho, porque é o seguinte, tem uma situação que aí envolve o CRM, que às vezes, outras vezes, quando a gente teve médico, também teve problema, porque a gente tem problema com o CRM. Mas nós temos o site. O site. Opa. Tem o e-mail do PAICA, que é paica.br@gmail.com. Não. paica.br@gmail.com. Que aí a pessoa escrevendo, nós entramos em contato e fazemos o agendamento. Perfeito. Tá aqui pra gente poder tentar. E procure a doutora Sueli Cabral nas redes sociais, siga, acompanhe ela também, que é maravilhoso. Quer mandar um beijo pra alguém? Bom, eu quero agradecer primeiramente a você, Wesley, Obrigado. pela oportunidade, ao Evandro, que é um amigo incondicional, e agradecer a Deus pelos meus 2 filhos queridos, a Isabel, que é médica da UTI, médica intensivista. Ela me disse que escolheria UTI porque ela não tem a mesma paciência que eu tenho de ter pacientes parentes, porque eu tenho que conversar muitas horas com os meus pacientes, né? Então, mas eu agradeço a Deus pela disponibilidade que ela tem de ajudar pessoas em situações extremamente críticas que eu não teria. Agradeço o meu filho querido, que realmente foi, como eu disse, muito difícil você fazer um jovem primeiro estudar, depois trabalhar, depois comprar o carro, depois comprar o apartamento na planta, depois noivar e agora está programando o casamento. São poucos, né? Você sabe. E o meu adorado netinho Henrico. O príncipe. Né? Nosso Beijão, Henrico. Muito Beijo, obrigada. Riquinho. E obrigada a Deus por eu poder estar completando 60 anos essa semana. Muito Com obrigada. saúde, beleza, Com saúde. alegria. E que venha mais E no 60 nosso anos, né? convívio. Amém. Mas pode deixar que se com 120 eu não estiver aqui, eu estaria de alguma forma cobrando que vocês continuem essa ação maravilhosa. Ó, beijão pra todos. Quero terminar aqui, ó, mandando um beijo pra Esther Nunes, que está nos acompanhando. Nunes. Isso, minha cunhada que tá lá, tá acompanhando. A Márcia Castro, que nos acompanhou Beijo, aqui Márcia. também. O Silvio Roberto, todos eles Beijo, mandando um beijão Silvio. pra todo mundo aqui. Beijo Muito pra todos. obrigado. E semana que vem tem mais um programa Bate-Papo Texto. Vai mandar um beijo pra alguém? Beijo para todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado. Tava com saudade de vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijão, valeu, obrigado. Beijo. Tchau, tchau.